Boa tarde, galera do terceiro ano. Tudo em ordem com vocês? Espero que todo mundo tenha sobrevivido depois de carnaval, hein? Muito massa. Vamos lá, pessoal, participando agora, retomando todas as energias, focando a aprendizagem. O ano tá longo. Já passou o carnaval, agora vamos embora trabalhar nos conteúdos. Estamos aqui na aula 4, Educa PE, professor Alexandre Nogueira. Abraço carinhoso, viu? Todos os alunos da Rede Estadual de Pernambuco, em especial a turma lá da Escola Cônego Jonas Taurino, a turma do terceiro ano A, manhã e tarde, firme e forte, moçada. Abraço também especial a galera do terceiro ano, manhã e tarde e noite, lá do João da Cunha Vinagre, município do Conde. Estudando, galera. Daqui a pouco vai voltar as aulas presenciais lá na Paraíba. Firme e forte. Então, o nosso tema da aula 4 é falar um pouquinho daquela continuação sobre as linhas de força e sobre o campo elétrico. Falamos também que existe grandeza escalar e grandeza vetorial. O potencial, por exemplo, elétrico é escalar, a energia potencial é escalar, mas o campo é essencialmente uma grandeza vetorial. Vamos agora particularizar as características que existem sobre a aplicação do potencial e campo elétrico. A primeira é isso, meu povo. Tem-se na figura 1 um corpo eletrizado positivamente, uma carga positiva maior que zero, gerando um campo elétrico divergente. O sentido da linha do campo elétrico nasce na carga positiva. Então tem Qzão. A carga que está sinalizada aí de azul, roxinho, é uma carga positiva. E do lado tens uma carga de prova, uma carga de teste, verificação, que também é positiva. Duas cargas positivas juntas. Dois bicudos não se beija. Então, duas cargas positivas, existe uma interação entre elas, que é chamada força repulsiva. Segundo a lei de Coulomb, uma força repulsiva. Então a carga fixa faz uma carga móvel se deslocar no sentido da linha de força. Tu percebe que ela sai da posição A para a posição B, onde o potencial de A ele é maior do que o potencial de B. Aula passada, aula 3, lembra? Antes do carnaval. Toda vez que você percorre na mesma direção e no mesmo sentido do campo elétrico, o potencial diminui. Então é claro que o potencial no ponto A tem que ser maior do que o potencial no ponto B. E a carga vai realizar trabalho. Ela é positiva, ela vai espontaneamente na mesma direção e no mesmo sentido do campo elétrico. Se diz que o trabalho realizado por essa força é um trabalho positivo, é um trabalho motor. Então isso é o sentido do potencial. A força é repulsiva. Vamos estudar mais adiante a lei de Coulomb, que fala que a força elétrica pode ser atrativa ou repulsiva e ela também depende do sentido da carga na próxima aula. Vejamos agora o inverso, gente. Imagina que a carga ela continua positiva na figura 2. Carga positiva na figura 2 e eu coloquei uma carga de prova, carga de teste, mas essa carga ela é negativa. É uma carga menor do que zero. Muda a natureza da força. Porque é o velho ditado, os opostos se atraem. Uma carga negativa, ela é atraída por uma carga positiva. Então ela desloca-se espontaneamente no sentido contrário ao sentido da linha de indução. Ou seja, uma carga negativa vai sempre em busca de potencial menor. Enquanto a partícula negativa, ela vai de forma espontânea para potencial menor. Já a outra positiva para potencial maior. Isso traduz, meu povo, uma propriedade muito importante chamada de DDP. Chamada diferença de potencial, porque enquanto tiver diferença de potencial, há movimentação das cargas. Isso é o que caracteriza a corrente elétrica. A corrente elétrica estudada na termodinâmica é graças a uma diferença de potencial. Enquanto tiver diferença de potencial,
os portadores de carga elétrica se movimentam. Se não tiver DDP, não tem corrente elétrica. É por isso que aquela chave, aquela tomada, que às vezes a pessoa vai fazer um serviço na casa, tem uma chave teste. A chave teste está verificando se tem ou não tem tensão, porque se tiver diferença potencial, há vazamento de corrente elétrica. Aquela chave verifica se tem ou não tem DDP aplicado ali. Então, dentre essas propriedades, vem a primeira. Cargas elétricas positivas abandonadas em repouso, ó a redundância, ó o pleonasmo, abandonada em repouso. Se é abandonada, já foi do repouso, mas num campo eletrostático e sujeita apenas à força elétrica, deslocam-se espontaneamente para pontos de menor potencial. Grava isso. Partícula positiva dentro de um campo elétrico vai de forma espontânea para um potencial menor. Partícula positiva é atraída pelo potencial negativo. Bom, segundo, cargas elétricas negativas abandonadas em repouso num campo elétrico e sujeitas apenas à força eletrostática, deslocam também espontaneamente para o potencial que maior. Gente, vamos recapitular na figura? Vamos recapitular. Tu tens aí na figura 1 uma carga positiva, a Qzinho, a pequenininha, uma carga positiva, indo se mover através da força elétrica no sentido do potencial menor. Ela vai de A para B, ela vai em busca do potencial menor. Enquanto a carga na figura 2, que é uma carga negativa, ela é atraída pela outra, então ela vai em busca de um maior potencial, porque esse movimento ordenado das cargas traduz futuramente o que chamamos de corrente elétrica. Não esqueça, don't forget, percorrendo-se uma linha de força no sentido do potencial elétrico, ao longo dessa linha o potencial reduz. O potencial ele vai diminuindo. Toda vez que você percorre na mesma direção e no mesmo sentido do campo elétrico, não esqueça, o potencial vai reduzindo. Em todo movimento espontâneo de cargas elétricas no campo eletrostático, a energia potencial diminui e a energia cinética aumenta. Por quê, Nogueira? Porque a energia não pode ser criada nem destruída. Se ele vai em busca do potencial menor, ele vai reduzindo a energia potencial e ganhando o que com isso? Cinética, que é energia de movimento. A energia mecânica antes tem que ser igual à energia mecânica depois. É uma lei da termodinâmica que não se abala. Quem manda no universo são as leis da termodinâmica. Então fica ligado nisso. A energia, ela se mantém constante e universal. Bom, princípio da conservação das cargas elétricas. Dentro do assunto, especificamente, meu povo, de eletrostática, nós temos dois princípios básicos. O princípio da conservação da carga elétrica e o outro, que é mais comum, que é o princípio da atração e repulsão. Vamos abordar agora o princípio da conservação. Quando fala conservar, está dizendo que é igual, vai conservar a carga. A quantidade de carga que tinha antes é igual à quantidade de carga depois. Explicar melhor. Num sistema eletricamente isolado, a soma algébrica das quantidades de cargas positivas e negativas, ela é constante, antes e depois. Professor, tu explica melhor? Vamos lá? Explicando melhor. Vamos imaginar aí, na figura, o antes e o depois. O antes, você tem um corpo de carga Q1, que é o corpo A. E o corpo B de carga Q2. Depois da eletrização,
A passou a assumir uma carga Q1', e B assumiu a carga Q2'. Preste atenção na figura, meu povo. Vamos imaginar, antes tu tem A e B. E depois tu também tem A e B. Só que antes tu tem uma carga Q1 em A e uma carga Q2 em B. E depois tu tem uma carga Q1' em A e Q2' em B. Vamos dar um exemplo? Vamos supor que em A tu tenha 8 coulomb. 8. Vamos supor que em B tu tenha 7. Se antes A tu tinha 8 e B tinha 7, a soma das duas vai dar 15. Porque antes eu vou somar A e B e dá 15. Vamos supor que um perdeu 3. Se A perde 3, é porque B ganha os 3. Tu lembra que um tinha 8 e o outro tinha 7. A soma deu 15. Se tinha 8 e perdeu 3, ficou com 5. Se tinha 7 e ganhou os 3, ficou com 10. E a soma continua 15. Vamos recapitular. A antes tinha 8 e B antes tinha 7. Somando a carga, dava 15. Vamos supor que A perdeu 3. Se A perdeu 3, A perde 3, B ganha os 3. Mas só que A antes, ele tinha 8, perdeu 3, ficou com 5. E B, que tinha 7, ficou com 10. Então a carga se conservou. A soma da carga antes tem que ser igual à soma da carga depois. Ou seja, A mais B antes deu 15. E A mais B depois é igual a 15. Então, essa é a focada. Q1 mais Q2 é igual a Q1' mais Q2'. No exemplo, antes A tinha 8, quer dizer, 1 tinha 8 e Q2 tinha 7. Depois, vamos supor no exemplo que ele perdeu 3. Um fica com 5 e o outro fica com 10. Então a soma da carga antes é igual à soma da carga depois. É por isso que se fala, olha para mim, povo de Deus, é o princípio da conservação da carga. A quantidade de carga se conservou. O que tinha de carga antes é o mesmo que tem de carga depois. Por isso que é o princípio da conservação. Nogueira, eu fui teu aluno lá no Marista em 1982. Tu tá tão conservado. Poxa, elogiou, meu irmão. Eu tô conservado? Meu irmão, se dissesse, Nogueira, eu fui teu aluno em 82 lá no Marista. Tu tá acabado, bicho. Droga, foi o que eu? Tá acabado. Fumaça muito. Então, quando fala conservar, diz que é igual. O cara é igual há 40 anos. Minha nossa, tranquilidade. Ainda bem que a sogra morreu. Então, a quantidade de carga 1 antes é igual à carga depois, chamado princípio da conservação da carga. Vamos praticar esse princípio? Respira fundo. Deus ajuda quem estuda. Vamos fazer uma boa leitura e interpretar o que a questão pede. Uma esfera metálica A, eletrizada com carga elétrica 8 coulomb. Então a esfera A tem uma quantidade de carga igual a 8. É colocada em contato com a esfera B, idêntica à primeira, mas ela está neutra. Se ela está neutra, ela não tem carga elétrica. Então quer dizer que a esfera A tem carga 8 e a esfera B tem carga nula, neutra, 0. Após o processo, a carga de B adquire que valor? Pensa comigo, eu tenho duas cargas iguais. Eu vou pegar a carga A, que é 8, e pegar a carga B, que é 0. E vou fazer o contato entre elas. Vamos fazer a média. Eu pego 8, somo com 0 e divido por 2. Então, cada uma vai ficar com carga de 4 coulomb. Presta atenção. Antes, a esfera A tinha carga 8. E a esfera B era nula. Então, a carga do sistema
Antes era 8. Depois, cada um ficou com 4. A carga de A é 4 e de B é 4. Não alterou o sistema. Então a pergunta é, olha a resolução. A carga de cada uma é a média aritmética. 8 mais 0 sobre 2. Cada uma ficou com 4 coulomb. Então antes, que é o A, tinha carga 8 e a outra estava nula. A quantidade de carga antes do sistema é a soma das duas, que dá 8. Depois, distribuíram as cargas. O que interessa é que a soma da quantidade de carga antes é a mesma da soma da quantidade de carga depois. Antes, eu estou somando 8 com 0. 8 com 0 deu 8. Depois, eu estou somando 4 com 4 e tenho menos 8. A carga, ela é conservada. Bom, vamos agora para praticar um desafio. É um desafio para a gente pós a folia. 2 esferas condutoras, A e B, de raios R e 2R, estão inicialmente carregadas com 150 e a outra menos 24 coulomb de carga. As esferas encontram-se afastadas por uma grande distância e são, em seguida, conectadas por um fio condutor cuja espessura é desprezível. Após estabelecido o equilíbrio elétrico, qual o valor da carga da esfera B? Povo de Deus, vamos lá. A esfera A, ela tem um raio R. A esfera B tem um raio que é o 2R, que é o dobro. A distribuição da carga, ela é proporcional ao raio. Quem tiver tamanho maior, assume maior carga, mas a quantidade de carga antes tem que ser igual à quantidade de carga depois, aplicando-se o princípio da conservação da carga. O que acontece no sistema antes deve acontecer depois. Isso é uma aplicação direta do princípio da conservação da carga. Então, repara, aplicando o princípio da conservação da carga elétrica, temos quantidade de carga antes tem que ser igual à quantidade de carga depois. Só que antes tu tem A mais B e depois tu tem A' mais B'. Antes, um tinha carga 150 e a do outro era menos 24. A tem carga positiva e B tem carga negativa. Depois, a distribuição de carga, ela é proporcional ao raio. Então, A assume uma distribuição X e a outra 2x. Por que 2x, professor? Porque o raio de B é o dobro de A. Vamos na matemática? 150 somado com menos 24 é a mesma coisa de que 150 menos 24. 150 menos 24, 126. X somado com 2x. X somado com 2x, 3x. Só que o 3 está multiplicando, passa dividindo. Então esse x vai ser igual a 126 dividido por 3, que é igual a 42. Isso o x da distribuição. Como a carga de B, como o raio de B foi o dobro, então B assume uma carga que vai ser o dobro desse valor, que vai ser 84. Isso não alterou a soma, porque a quantidade de carga antes é igual à carga depois. Quer testar? Vamos testar? Nogueirinha vai te ensinar. Tu pega 42 e soma com 84. Pode pegar 42 e somar com 84. Se você pegar 42 e somar com 84, vai dar os 126 lá em cima, porque a quantidade de carga antes é igual à quantidade de carga depois, aplicando-se o que nós chamamos princípio da conservação. Só vou relembrar a tela anterior. Vê.
Antes, tu tinha A com raio R, que tem uma distribuição depois que é X. B, tu tem um raio que é 2Rs, cuja distribuição é 2X. Então, eu pego X somado com 2X, é por isso que apareceu ali o 3X. Muito bem. De onde é que veio 150 e menos 24? Porque 150 é a carga de A antes. E menos 24 é a carga de B também antes. Então, a carga do sistema antes, que é a soma dos dois, deu 126. É por isso que essa soma ela se mantém constante. Olha, meu povo, vamos voltar um pouquinho aqui só para lembrar algumas propriedades importantes da eletrostática. Aqui, ó, no sistema, pronto, cargas elétricas. Isso é fundamental. Todo corpo eletrizado, foca em mim, povo de Deus. Todo corpo eletrizado, ele influencia o meio ao seu redor, gerando uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial. A grandeza escalar é o potencial. Uma carga gera um potencial a cada ponto. Potencial é a energia pela carga. Quanto mais distante da carga tiver, menor vai ser o potencial. O potencial é escalar. O potencial é dado em volt. Por exemplo, a tomada da rede elétrica da gente é 220 volts. Isso é o potencial. Quando eu pego uma lâmpada e digo que ela tem uma potência de 60 watts, o W watts é potência. Potência é diferente de potencial. Potencial, a unidade é volt, porque é joule por coulomb. Já o campo elétrico é uma ação à distância e é uma grandeza vetorial. Para que o campo elétrico fique perfeitamente caracterizado, precisa de um módulo, uma direção e um sentido. Terceiro ano, a diferença de uma grandeza escalar e vetorial é essa. Uma grandeza escalar só precisa do número e da unidade. Uma grandeza vetorial, além disso, tem que ter uma orientação. Eu vou dar exemplo. Ei, professor, a temperatura da sala deve estar 18 graus Celsius. Valor numérico, 18. Unidade, graus Celsius. Está friinho, você já entendeu. Porque a grandeza é escalar, só precisa do número e da unidade. Ei, professor, o volume daquela caixa d'água, 3.000 litros. Valor numérico, 3.000. Unidade litro. Você entendeu o que é volume? Meu filho, faltam 2 minutos para a aula acabar. 2 minutos, valor numérico 2, unidade minuto, tempo é escalar. Quando a grandeza ficar completamente definida só pelo número e pela unidade, ela é escalar. Agora, quando ela precisar de alguma coisa a mais, é vetor. Sabe onde é o EducaPE, o ETEPAC? Sei, o estudo de EducaPE. Muito bem, eu moro a uns 200 metros da ETEPAC. Chega lá em Capas da Física, tchau. Peraí. Eu sei onde é a ETEPAC, você me disse o valor que é 200, você me disse que a unidade é metro, mas será que só com essa informação, 200 metros, sem conhecer a sua casa, eu vou conseguir chegar lá exatamente no ponto ou falta alguma coisa a mais? Quando a grandeza, para ficar bem definida, precisar de uma orientação, 200 metros para onde, Nogueira? Para a direita? Para a esquerda? Para Recife, para Olinda. Então essa grandeza está dizendo que ela é vetorial. Todo vetor que se preza precisa de módulo, direção e sentido. Então potencial é escalar, mas campo é vetorial. Para você definir uma grandeza vetorial, você tem que definir qual é a direção, qual é o sentido e qual é o valor. Por isso que a energia potencial elétrica depende dessas propriedades estabelecidas nas linhas do campo elétrico. Partícula positiva vai em busca de potencial menor. Valeu, galera! Até a próxima, povo de Deus!